Eu tinha te perguntado sobre esse momento da investigação. Alguns tentam minimizar, né, fazem comparações dessa investigação do certificado de vacina, dizem que é uma perseguição ao ex-presidente. Falsidade ideológica, eu acho que não é um crime qualquer, né? Eu acho que nenhum brasileiro gostaria de ser chamado de falsário. Então, não acredito que é um crime menor. E mesmo que viesse a ser, ao que tudo indica, é um de vários crimes que estão em curso de investigação. Para se ter ideia, Diego, ainda hoje, daqui a pouco, daqui a 2 horas, os membros da antiga CPI da Covid estarão na Procuradoria-Geral da República para entregar o relatório da CPI, que boa parte do resultado do relatório da CPI foi objeto de arquivamento por conta da Procuradoria-Geral da República anterior, por conta do anterior Procurador-Geral da República, e o conjunto dos indiciamentos e das investigações que fizemos na CPI levava o ex-presidente ao cumprimento de penas que chegariam a quase 50 anos de prisão. Entre essas penas, entre o tipo penal, entre vários tipos penais que estavam previstos naquele relatório final, estava inclusive esse de falsidade ideológica, mas também estava o crime de epidemia, que, segundo as conclusões da nossa investigação, levaria o presidente a responsabilizá-lo pela morte, pelo menos, de 300 a 400 mil brasileiros, dos 700 mil que a Covid veio a levar. Não somente ele, mas outros agentes públicos e privados que foram objeto daquela investigação. Então, o de hoje é um de vários. Vamos entregar hoje ao Procurador-Geral da República, mais uma vez, o relatório da CPI. Acredito que novos inquéritos virão a ter, em decorrência disso. O crime de tentativa de golpe de Estado, 357 do Código Penal, de tentar caçar a democracia, não é um crime vago, um crime à toa, né? Então, me parece que essa argumentação de que é um crime menor, ela não se sustenta. Porque, primeiro, o crime de falsidade ideológica não é um crime menor. Ser falsário é um atributo que eu acho que não deveria, que eu acho que nenhum brasileiro gostaria de tê-lo, sobretudo alguém que já foi presidente da República. E este, como eu já disse, é um de vários que está sob investigação e eu acredito que será obra de denunciação. Randolph, boa tarde, Sakamoto aqui, obrigado pela Boa presença. tarde, Sakamoto. Interessante que a gente vai ver, tanto nesse caso do inquérito dos cartões de vacina, quanto no inquérito sobre tentativa de golpe de Estado, você tem algumas figuras que se repetem, né? Tem o Braga Neto, que cuidou, inclusive, não nesse inquérito exatamente da vacina, mas no caso da Covid, o Braga Neto coordenou o esforço do governo, né, à frente da Casa Civil, o esforço, entre aspas, do governo no combate à Covid, né? Temos o próprio Mauro Cid, Bolsonaro. Por que eu coloco isso? O próprio relatório da Polícia Federal comenta, né, isso, que os inquéritos, né, essas duas investigações estão imbricadas, porque o Bolsonaro teria levantado esse cartão de vacina falso, né, falsificado, para poder usar enquanto ele estava no autoexílio esperando o golpe fora do Brasil. Né? Então, a Polícia Federal está conectando as duas investigações, né? Está vendo que existe também conexão nessas duas investigações. Você acha que, no final das contas, né, o Bolsonaro acabou facilitando o trabalho dos investigadores ao deixar um monte de pontas soltas? Certamente. E é importante, eu acho que destacar, Sakamoto, que todos os crimes estão imbricados. Tem um elo causal entre todos. Não à toa que os personagens nos crimes se repetem. Veja só, por que houve a falsificação do cartão de vacina? Porque ele não queria se vacinar. Isso eu acho que é a primeira constatação que mostra. Ele não... aliás, nesse aspecto, tem uma coerência. Existia uma convicção ideológica pelo negacionismo. Tanto que ele falsifica o cartão de vacina. Então, a ação, isso tem relação direta com os crimes investigados durante a pandemia. Porque, por óbvio, alguém que não acredita na vacina, por decorrência disso,
sustenta o negacionismo e, por conta disso, não se mobiliza para a aquisição das vacinas para os brasileiros. Né? Então, tem um nexo causal da negativa do certificado falso, que tinha sido identificado na CPI mais uma vez, com os fatos que ocorreram no âmbito da investigação sobre os crimes cometidos na pandemia, que envolve outros atores também. Você muito bem disse, o general Braga Neto era ministro da Defesa naquele momento. O general Pazuello era o ministro da Saúde naquele momento. Teve a responsabilidade junto. O coronel Elcio Franco, das Forças Especiais do Exército, era o secretário executivo. Eu falei Forças Especiais, Kids Pretos. Onde é que se repete o papel dos Kids Pretos? Na tentativa de golpe de Estado. Os depoimentos que são resgatados dão conta que uma das ações para efetivar o golpe de Estado era a ação dos Kids Pretos. Na tentativa de golpe de Estado, quem é um dos articuladores, organizadores, onde ocorrem inclusive reuniões, é o general Braga Neto. Então, você pode perceber que os personagens se repetem. Tem nexo causal entre os três crimes. De fato, falsidade ideológica é de menor potencial ofensivo, mas falsidade ideológica faz parte do contexto dos crimes cometidos na pandemia que levaram à morte, segundo pesquisas, de pelo menos 400 mil dos 700 mil brasileiros. E os personagens também estão presentes na tentativa de golpear a democracia brasileira. Senador, o Bolsonaro está promovendo uma série de atos públicos pelo país. E o que está na boca das pessoas, as pessoas conversam, é o seguinte: se o Bolsonaro for preso, há a possibilidade de uma sublevação. Parece que ele está querendo ameaçar a justiça com esse risco. Olha, se vocês me prenderem, eu vou levar multidões às ruas para... O senhor acha que isso vai acontecer? Em caso de prisão, ele vai ter as ruas em alvoroço? E quando é que o senhor acha que deve ocorrer, mais ou menos, a prisão dele? Já que todo mundo acredita que ele vai ser preso. Mas quando? Olha, Thales, primeiro o seguinte, é direito dele organizar quantas manifestações quiser. Ele quiser organizar, os partidários, é direito, porque esse direito é assegurado pela democracia. Democracia essa que ele tentou golpear. Democracia essa que, se o plano que eles arquitetaram tivesse dado certo, não seria possível ser feito qualquer tipo de manifestação em sentido contrário. Eu não posso especular quando ele virá a ser preso, né? Mas me parece que essa atitude é uma atitude típica de quem não quer responder pelos atos. Tenta se esconder por trás das mobilizações. Mas o senhor acha que vai haver uma revolta popular? O senhor acha que vai haver uma revolta popular em caso de prisão dele? De forma alguma, porque não existe... as investigações estão sendo feitas de forma independente pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pelo Judiciário. Os fatos que estão se tornando de conhecimento público, que vocês têm noticiados, são notórios. Os depoimentos que pesam contra ele em relação aos crimes de golpe de Estado são de 2 oficiais de altíssima patente das Forças Armadas Brasileiras. Um general do Exército Brasileiro e um brigadeiro do Exército Brasileiro. Não foi o depoimento de um petista, não foi um depoimento de um comunista, não foi um depoimento de um opositor. Aliás, foi um depoimento de 2 membros das Forças Armadas que, inclusive, não se inserem nesse escopo ideológico. Então, são esses depoimentos que sustentam nesse crime. No outro, de falsidade ideológica, enfim, o cartão falsificado foi pego. Ele deixou a prova material do cartão falsificado. Nos demais da pandemia, basta um dado claro. O Brasil tem 1%, tem 2% da população do planeta e aqui morreram 10% das vítimas de Covid no mundo. Então, não vejo nenhum... Os fatos são tão fortes, não tem nenhum tipo de perigo, risco de qualquer tipo de sublevação. Aliás, de tensão e sublevação ocorreria se o golpe de Estado deles tivesse dado certo. Graças a Deus, graças também ao povo brasileiro e graças à lealdade de oficiais das Forças Armadas Brasileiras, este golpe de Estado não se concretizou.
Quanto à eventual prisão dele, Thales, que você pergunta, eu acho que tem que ser garantido para ele o direito à ampla defesa, presunção de inocência e contraditório, né? Sabe aqueles direitos que outrora foi negado ao presidente Lula? Tem que ser assegurado todos. Não precisa ter pressa, não precisa ter celeridade. Ele tem que ser assegurado todos os direitos para que ele prove que é inocente, ao que pese as provas cada vez serem mais contundentes. Senador, por favor, o senhor é líder do governo, né? Então, vou fazer uma pergunta sobre o governo que o senhor é líder. O que o senhor achou ontem do presidente abrir a reunião ministerial falando em Bolsonaro covardão, né? Não é hora de parar de dar munição ao inimigo? É tudo que Bolsonaro quer para continuar na mídia, né? É uma reunião ministerial com tantos problemas que tem no Brasil, ele abre a reunião falando do Bolsonaro. Aliás, nós estamos falando dele aqui também, né? Até agora não falamos de outro assunto. Isso é meio esquisito, né? Eu queria saber a tua opinião. O que deveria acontecer para evitar isso? Ricardo, bom, em primeiro lugar, nós estamos falando por ele porque é sobre o que eu estou sendo perguntado, né? Temos uma agenda enorme de projetos do governo que eu estou à disposição para também responder sobre. O presidente falou num contexto de detalhar a ameaça que a democracia brasileira sofreu, né? E caracterizando. E eu acho que isso tem que ser sempre lembrado, Ricardo. Tem que ser lembrado, porque, Ricardo, nós estamos completando agora, neste ano, nós completamos 36 anos da Constituição de 1988. Né? A sua geração, em especial, foi uma geração que garantiu à minha geração o direito de termos o mais longevo período democrático brasileiro. As gerações que antecedem a nossa, que antecedem a minha, que antecedem a sua, talvez não tenham, aliás, as gerações que posteriores à minha, as atuais e posteriores à sua, talvez não tenham a dimensão do que é viver sob um regime autoritário. A nossa democracia esteve por um triz. Eu acho que é dever do chefe de Estado e de governo, a qualquer tempo, lembrar isso. No contexto, teve uma palavra de efeito, né? Mas foi dentro do contexto de divertir. A nossa democracia esteve por um fio. Nós temos que sempre lembrar, para que isso jamais volte a acontecer. Né? Porque nós não estamos falando com isso, não estamos mais falando de 64, que é um episódio de 60 anos. Estamos falando do episódio de agora. Estamos falando de janeiro do ano passado. Dezembro de 22 de janeiro de 2023. Então, em relação a isso, eu tenho, no meu sentido, o presidente da República tem o dever, inclusive histórico, de sempre advertir. Agora, o restante da reunião toda foi para discutir a agenda do governo, os temas do governo que devem ser tratados e ser voltados. Tanto que, logo em seguida, o ministro Rui Costa falou durante quase 40 minutos, relatando todos os dados positivos do governo e as prioridades. Né? A agenda prioritária do governo é voltada para isso. Randolfo, como é que está o olho gordo do Centrão com o Ministério da Saúde? Bom, primeiro você tem a decisão do presidente. A ministra Nízia está com vários problemas para enfrentar, né? Estamos com uma epidemia de dengue e estamos com aquela pressão de muitos parlamentares em cima do Ministério da Saúde, de olho na liberação antes de abril por conta do ano eleitoral, né? Saca, Leonardo, assim, eu não sei de quem tem olho gordo. Eu só sei que tem uma determinação que o presidente da República deixou clara ontem. A ministra da Saúde, ela só é demitida ou nomeada ad nutum por uma pessoa, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E quem deixou isso bem claro ontem foi o presidente da República, né, em relação a isso. Então, só tem uma pessoa que define o destino da ministra Nízia e de todo o governo. É o presidente da República. E no caso específico aí, a ministra Nízia, ontem, o presidente deixou claro na reunião para nós que confia no trabalho da ministra Nízia e confia na condução que ela tem feito. Problemas no âmbito do Ministério da Saúde, ora, nós herdamos o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro. O Ministério da Saúde que foi responsável por praticamente destruir o SUS na vigência da pandemia. Foi esse o Ministério da Saúde que nós herdamos. Nós herdamos um Ministério da Saúde que tinha esses hospitais federais do Rio de Janeiro, que era palco e espaço de milícias. Né?
O presidente da República, no caso, por exemplo, dos hospitais federais, deixou claro e deixou autoridade para a ministra Nízia. E disse à ministra Nízia, você tem autoridade para fazer a limpeza que for necessário, para arrumar, para estruturar, reestruturar esses hospitais federais, que vem de um legado triste do que foi cuidado, em especial no período passado. Pois é, o senador também em Brasília, mas ainda na Câmara, vai começar a tramitar a PEC relacionada às igrejas evangélicas, né, para ampliar a isenção fiscal. Parece que houve um acordo com a bancada evangélica e hoje ficou definido esse texto, pelo menos inicialmente, né? Como é que está a relação do governo com essa bancada e com a população, né, evangélica, que é uma população diversa, mas a gente viu nas últimas pesquisas que o presidente Lula perdeu terreno nesse público. Diego, o presidente nos ensina algo que eu acho que deve ser muito caro para todos nós da política. Porque tem um mandamento elementar que está no Novo Testamento. É uma das partes, acho que mais lindas do Novo Testamento, da passagem de Cristo, que diz, quando Cristo mostra uma moeda, e diz, o que você vê nessa moeda? Vejo César. Então diz, eu dê a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Ocorre que passou a ter, e até em virtude disso, o presidente faz questão de destacar a relação que ele tem de respeito com todas as denominações religiosas, quaisquer que sejam, e sobretudo das denominações religiosas evangélicas, mas também de reiterar o caráter laico do Estado e reiterando o caráter laico do Estado, respeitando as denominações religiosas, sejam quais forem, poder, a partir daí, fazer o diálogo com todas as denominações religiosas. Eu acho que na preliminar, nós temos que o seguinte, nós tem todo o espaço à disposição de dialogar com o povo evangélico e com o povo de todas as denominações, mas sem misturar. E o conversar, e a melhor prova de conversar, é o acordo construído em relação a essa PEC 05. A PEC foi apresentada, o governo compreendeu que tem uma reivindicação legítima, que é isenção tributária para serviços prestados, para consumo de serviços prestados por templos religiosos de qualquer denominação. São aqueles serviços filantrópicos que igrejas evangélicas, igrejas católicas, sinagogas, denominações judaicas, islâmicas, todas fazem serviços filantrópicos, manutenção de orfanatos, manutenção de asilos. Esse tipo de serviço que é tão voltado a todas as denominações religiosas que deve ser amparada pelo Estado com isenção tributária. Então, essa é a melhor prova, a prova mais cabal e material, né, de que o governo quer dialogar com todas as propostas da bancada evangélica aqui, respeitando e tendo e garantindo que não se mistura os interesses do Estado com religião, mas sempre tratando as diferentes religiões e, sobretudo, o povo evangélico com o respeito que é necessário. Perfeito. Senador Randolfo... Mas essas isenções, de certa forma, não acabam misturando o interesse do Estado, submetendo o interesse do Estado à pressão dessas religiões todas? Eu não estou falando de evangélicos ou não evangélicos. Estou dizendo, esse tipo de isenção tributária é justo, é legítimo, é justo, não acaba estragando as contas públicas, atrapalhando, criando exceções e a regra, esse tipo de coisa? Alice, a proposta que foi construída um acordo foi uma proposta apresentada pelo Ministério da Fazenda. Então, o Ministério da Fazenda sabe até onde é o limite, que pode ter algum prejuízo para os cofres públicos, pode ter um impacto fiscal maior, e não tem. No mérito mesmo da proposta, eu acho que é razoável. Eu acho que mais do que razoável. É merecedor, por exemplo, um trabalho filantrópico que alguma igreja de qualquer denominação faz, né? Que não é feito por uma razão ou por outra pelo Estado. Essa igreja vira a ter isenção tributária. Se tem um Estado, se uma igreja mantém, por exemplo, um asilo que o Estado não dá conta de manter, então eu acho que é razoável dar a essa igreja a isenção tributária. Esse aspecto do acordo, eu acho que garante um trabalho social, respeita-se o trabalho social que diferentes igrejas, inclusive igrejas católicas, igrejas evangélicas, diferentes denominações realizam, né, sem representar nenhum tipo de privilégio, mas também
compensando esse trabalho que é feito para o Estado brasileiro, para o poder público. Os termos do acordo, me parece que ficou muito bom para os cofres públicos, para o Estado e para a bancada evangélica e para todas as religiões.